capítulo 24, versículo 26, livro dos Atos dos Apóstolos. Redobre a sua atenção. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Quantos dizem amém? Olhe para mim, por favor. O que está escrito aqui, o que está registrado aqui, é uma prática, o registro de uma prática que infelizmente a gente não tem nenhuma dificuldade de entender ou de relacionar algumas coisas que a gente já tenha visto, seja no nosso dia a dia, seja nas notícias dos telejornais, da internet, etc, etc. O que vai acontecer aqui é uma tentativa de suborno ativo, ou seja, alguém está agindo na intenção de subornar alguém. Essa pessoa que detém um poder é um homem chamado Félix, e quem ele deseja seduzir com essa ação de suborno é o apóstolo Paulo, que estava preso. E não tenha dúvida, mesmo sendo ele quem era, mesmo sendo um homem de Deus, é claro que toda a pessoa que está com a sua liberdade privada, está privada da sua liberdade, ele quer ser solto, sim ou não? Sim ou não? Com Paulo não era absolutamente nada diferente. Ele estava preso, queria ser solto. De repente alguém que tem um nível de poder oferece a ele uma oportunidade de que a porta que ele queria pudesse ser aberta mediante aquele acordo, aquele me ajuda a te ajudar, que a gente infelizmente conhece tão bem na realidade social. Só que Félix vai se deparar com um camarada incorruptível. Mas por que ele é incorruptível? Porque ele tem um caráter construído, ele tem um caráter forjado na dependência de Deus e na experiência de que da mão do Senhor vem todo tipo de provisão, livramento e abertura de portas. Quando você tem experiências com Deus, quando você tem uma fé fortalecida, esse tipo de coisa não seduz você. Olha que coisa tão interessante, que a Bíblia diz que Félix de vez em quando mandava chamar Paulo. Uma coisa mais ou menos, traz um homem aqui. Aí Paulo entrava, aí Félix jogava aquela conversa, de repente pegava a chave da porta, da cadeia, balançava, pegava um documento, botava em cima da mesa e dizia assim: Paulão, aí ó, só depende de você. O jogo da sedução para que uma porta fosse aberta através da entrega de um recurso na mão de alguém que, por ter algum poder, quer se usar desse poder para pegar dinheiro de alguém que precisa que uma porta se abra. Mas eu não sei quantas vezes Félix chamou Paulo, não sei quantas vezes ele tentou, não sei quantas vezes ele insinuou, não sei quantas vezes ele foi escrachado. O que eu sei é que esse homem aqui de Deus não cedeu. E eu tenho uma certeza no meu coração. Nós estamos no capítulo 24, estamos vendo um homem que pode lançar mão de um jeitinho para poder uma porta se abrir, mas ele não vai fazer isso. Mas quando eu olho o capítulo 16 desse mesmo livro, esse homem estava preso outra vez, numa vez anterior, ele e o seu amigo e irmão Silas. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, sem dar dinheiro para guarda nenhum, perto da meia-noite, sem subornar autoridade nenhuma, perto da meia-noite, sem molhar a mão de nenhum juiz, a terra tremeu na prisão onde Paulo e Silas estavam, e as cadeias foram abertas. Quem já viu Deus abrir porta uma vez na vida, nunca vai botar o seu dinheiro na mão de ninguém que reivindique para si o poder de abrir uma porta.
Eu venho na autoridade de Deus entregar uma palavra para você. Quem vai abrir essa porta não é manobra, não é jeitinho, não é acordo, não é debaixo de pano nenhum. Quem vai abrir essa porta é uma resposta que vai sair do altar para a sua vida. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar uma coisa. Eu já fiz muita coisa na sua vida e já te dei muitas provas de quem eu sou e do que eu posso, para você aceitar entrar agora nesse tipo de jogo que você está prestes a entrar. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim ser boca de Deus para a vida de alguém. Tem gente que está me ouvindo aqui que estava muito perto de cair num laço de sedução para fazer de um jeito, porque o seu coração anseia por uma porta que se abra, e você sabe que existe uma pessoa que tem uma caneta que pode favorecer um negócio que você precisa. Você sabe que tem uma pessoa que um e-mail dela abre uma porta que você precisa. E esse jogo está sendo praticado, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer, para provar a sua fé. Mas eu queria que você pegasse a mão de alguém do seu lado agora, desse uma boa acordada nele e dissesse: é agora. É agora que a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, vai aparecer. Não tem dinheiro na mão de corruptos. Meu recurso está no altar, porque o altar responde. A Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Então prova. Prova e tu verás que o Senhor é bom. Prova e tu verás que o Senhor é bom. O que você estava pensando em designar para aquele jeitinho, para aquela gambiarra, para aquela maneira prova hoje que o Senhor é bom e toma uma atitude de fé. Nós vamos levantar uma oferta no altar. Nós vamos para um momento de dedicação, um momento profético, um momento de receber as bênçãos de um Deus que age de múltiplas formas. E uma das coisas que eu mais tenho visto Deus fazer, e Ele sabe porque é tão importante fazer isso nesse tempo, é abrir porta para gente fiel. As marcas da mão do Senhor vão ser vistas na porta pela qual você vai passar. Quem vai girar essa chave na fechadura tem nome, é o Senhor Deus Jeová. É Ele quem vai fazer. Você vai tomar o seu envelope agora, você vai se preparar para isso, você vai agir em fé. Nós estamos tomando posse de uma palavra. Eu não li aqui um livro que eu tenho escrito, que nenhum consultor financeiro tem escrito. Eu abri as páginas da Bíblia para você. Eu não lhe dei como exemplo um homem qualquer de moral duvidosa, não. Eu mostrei para você a vida de um santo homem de Deus. E eu mostrei para você que é possível resistir às tentações e às seduções da manipulação do jogo do mundo e acreditar que quem abre porta na sua vida é Deus. Então escute, você que está precisando de um recurso extraordinário para que algo aconteça na sua vida, nos seus negócios, ainda no mês de junho. Você que está desesperançoso quanto à forma como esse primeiro trimestre vai terminar. Você que está desapontado com os caminhos e os rumos que as coisas que você tem feito tem tomado. Parece que esse primeiro semestre vai terminar de um jeito totalmente diferente do que você esperava e sonhava. Mas nós ainda estamos no dia 5 de junho e até o final desse mês tem surpresa de Deus para a sua vida. Se você acredita, dê um sonoro, um poderoso glória a Deus essa noite. Nós vamos fazer isso agora, então. Se prepare para isso, faça isso em fé. As instruções estão aparecendo bem nos nossos telões. Se você desejar entregar uma oferta de amor, de graça, de sacrifício, um voto no altar. Veja, aqui você não vai ouvir a gente falando sobre números, tantas pessoas, X valor. Não, você não vai ouvir isso aqui.
Não é essa a nossa intenção. A intenção é liberar sobre você uma palavra de fé, e à medida que você recebe essa palavra, você reage de maneira concreta e prática, entregando no altar. Então, se você desejar fazer isso via Pix, escaneie o QR Code ou digite a chave Pix, que é o e-mail pix@lagoinhalfaville.com.br. Se você desejar fazer uso da máquina de cartão de crédito, basta você fazer um sinalzinho com a sua mão. Um dos voluntários da casa vai chegar até você, vai levar a maquininha. Nós temos vários voluntários com maquininhas espalhadas pela igreja, e eles vão chegar onde você está, e você poderá então fazer essa operação. Eles vão te auxiliar se for necessário. Dinheiro, espécie, cheque, basta você colocar direto dentro do envelope. Deus te abençoe. Graças a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Não podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareças que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Você terá as suas próprias histórias para contar sobre a fidelidade de Deus. Você que tem ouvido tantas pessoas contarem suas histórias, escute, você terá as suas próprias histórias para contar sobre a fidelidade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que toda a palavra liberada nesse altar sobre sua vida e finanças se cumpram para a glória de Deus. Alguém ainda está precisando fazer o uso da maquininha de cartão, por favor? Um sinalzinho com a mão, acena para o voluntário te ver. Se alguém ainda estiver precisando fazer o uso da maquininha, faça um sinal, por favor. Nós ainda estamos recebendo muitos irmãos que estão chegando, muita gente chegando, claro, do trabalho, né? O trânsito em Alphaville hoje parece que está um pouquinho mais complicado do que eu acho que já é de costume. Então, todos que estão chegando, sejam bem-vindos à casa do Senhor, vão tomando seus lugares e vamos continuar nesse tempo tão gracioso. Pegue sua Bíblia mais uma vez, por favor, procure aí o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Marcos. Esse foi o primeiro dos 4 evangelhos escritos. Ele não é o primeiro que aparece aí, o primeiro é o de Mateus, mas na ordem cronológica, o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Então, nós vamos olhar agora para um versículo, uma história bíblica linda, e o Senhor vai continuar falando com a gente. Afinal de contas, quem tem ouvidos? Então, veja aí, Marcos capítulo 8, versículo de número 8. Marcos 8 e 8. Eu vou dizer algumas verdades muito importantes a você esta noite. Algumas delas você não vai gostar muito. Eu ouvi 5 améns, é o que eu preciso para poder continuar. Mas elas vão ser tão necessárias e vão desatar tantas coisas tremendas sobre você. Marcos 8 e 8 está escrito: e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Muita atenção ao verso 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. Diga amém esta noite. Jesus operou 2 multiplicações de pães e peixes. Quantas eu falei? Quantas foram mesmo? Aqui nós estamos em uma delas, e ela tem uma continuidade que é muito interessante para a construção de algo que apresenta um gráfico que é muito comum na vida: altos e baixos, escassez e abundância. Quando essa história bíblica começa, nós temos um quadro nítido de escassez. Havia uma multidão de pessoas, não tinham o que comer. Então o quadro era de escassez. Por favor, o quadro era de quê mesmo, gente? Bom, aí vem Jesus, pega 5 pães, 2 peixinhos, multiplica, e todas aquelas pessoas, milhares delas, comem. E não bastasse isso, sobram ainda 7 cestos cheios. A palavra grega, que é a língua original do Novo Testamento, para cesto, neste capítulo, é a mesma para cesto usada quando o apóstolo Paulo entrou dentro de um cesto para poder fugir de uma situação que estavam querendo matar ele. Então é um cesto suficientemente capaz de conter um adulto dentro. Então nós estamos falando de 7 cestos
grandes. Então agora está muito claro que já houve uma migração. A gente estava no começo da história numa condição de escassez, mas agora é nítido e claro, estamos num cenário de abundância. Aproveita para falar essa palavra bem forte que ela vem, diga abundância. Essa é a migração que todo mundo quer viver, da escassez para a abundância, do pouco para o muito. Esse é um movimento sonhado por todo mundo. Mas você sabe muito bem que existe um outro tipo de movimento que também acontece. Quando a abundância se torna escassez. É esse movimento que eu não quero. É por isso e para isso que eu estou trabalhando, orando, crendo e etc. Mas a gente não está falando só de dinheiro aqui. A gente está falando de todo tipo de recurso, seja ele emocional, afetivo, espiritual, seja ele dom, seja ele o que for, que uma vez escasso tornou-se abundante, mas uma vez abundante, para alguns tornou-se escasso. Quando os 7 cestos foram levantados e todo mundo tinha comido, Jesus entrou de imediato dentro de um barco e atravessou o lago de Genezaré. Todo o texto está numa ordem cronológica. Nós lemos fatos que estão em ordem cronológica, o que nem sempre acontece, mas nesse caso sim, obviamente tomei esse cuidado. Então vamos lá, não tem nada, Jesus multiplica, existe abundância, sobram 7 cestos. Jesus entra dentro de um barco com os 12 discípulos, atravessa o lago, chega numa região chamada Dalmanuta. Fica comigo, não vai embora não. E quando ele chega lá, ele se indispõe com os fariseus que vêm com uma conversa querendo sinal, e Jesus suspira fundo, fala que não vai dar sinal nenhum, se indispõe com eles e rapidamente entra no barco de novo. Quando Jesus entra no barco de novo, olha o que a Bíblia diz. E eles aqui são quem? Os discípulos. Haviam se esquecido de levar pão, e no barco não havia senão um pão. Do outro lado do lago, milhares comendo e 7 cestos cheios. Do lado de cada lago, um pão para 13 pessoas. O cenário que começou escasso, foi para abundância, tornou-se escasso de novo. Só que eu queria, eu vou admitir para você, eu queria ser aqui corporativista, como discípulo de Jesus que também sou. Então olhar para os discípulos aqui e tentar ser corporativista e dizer: um acidente aconteceu, mas não dá. Então eu poderia dizer assim: o diabo, os demônios, mas também não dá. Ou então eu poderia dizer: Deus os provou, mas também não dá. Porque a narrativa de Marcos usou uma palavra que me deixou totalmente desarmado da intenção de querer proteger os discípulos. Marcos diz assim: e eles se esqueceram. O diabo não roubou nada, eles se esqueceram. Não há uma prova deliberada de Deus, eles se esqueceram. Não foram salteadores que entraram, não, eles se esqueceram. Existe um caso típico de displicência. O que fez o recurso que era abundante tornar-se escasso foi um caso de displicência, esquecimento. E é muito difícil a gente olhar para uma escassez e ter a coragem de dizer que não foi o diabo que roubou, não foram ladrões que entraram, senão nós mesmos em algum momento abandonamos 7 cestos cheios para trás. Eu vim aqui dizer para você, eu avisei logo no início que algumas coisas não iriam de encontro talvez no primeiro momento, porque eu entendo que todo mundo que está num cenário de escassez gostaria que alguém subisse aqui ao púlpito e dissesse: você é uma vítima. Mas algumas pessoas não estão precisando disso aqui. Elas estão precisando que alguém, pela palavra, lhes olhe nos olhos e diga: sabe por que você tem um pão só? Porque Deus foi bom com você sempre, mas você deixou 7 cestos do outro lado.
Você não pode esperar essa noite que eu venha aqui tentar de alguma maneira aliviar as coisas, até porque você mesmo já está tentando fazer isso há muito tempo. E o que mudou? Não mudou nada. A única coisa que vai mudar é você hoje respirar fundo e entender que você abandonou, lidou de forma descoordenada, desordenada com algumas coisas preciosas que Deus, por sua bondade, fez chegar na sua mão. Enquanto você transferir responsabilidades e tentar enxergar ou encontrar outros culpados, você vai continuar amargando essa escassez. Mas quando você entender que existem responsabilidades suas, mas existe também um Deus misericordioso e gracioso, aí vem uma palavra de Deus: vai ter abundância outra vez. Dói, hein? Dói. Uma coisa é tendo um dia ter sido displicente, uma coisa é nunca ter tido. São aflições muito diferentes. Existem pessoas aqui que não está doendo nelas porque elas nunca tiveram, está doendo nelas porque elas já tiveram. Elas sabem como é. Elas sabem como é a visão dos cestos cheios. O contraste entre a visão de um passado recente, onde os 7 cestos estavam cheios, e esse único pão que você entrou hoje aqui, amargando esse resultado. Essa visão te esmaga, essa visão te machuca, essa visão confronta a sua vaidade e a sua realidade. Mas o Senhor colocou você sentadinho nessa cadeira aí para dizer: chega, acabou o tempo de alimentar desculpas vãs, de tentar encontrar outros responsáveis. Chegou a hora de você entender que a única pessoa que pode virar essa situação agora sou eu, porque se eu fiz do lado de lá do lago, eu posso fazer do lado de cá também. De 7 cestos cheios, 7 cestos abandonados do outro lado na praia, 7 cestos cheios e esquecidos, um recurso precioso abandonado para trás. E agora um pão, 13 homens e uma viagem. Sabe o que vai acontecer? Eles têm que fazer uma viagem, gente. Eles têm que atravessar o lago. Eles têm que atravessar. Uma coisa é você com pouco recurso, uma outra coisa é você com pouco recurso tendo que fazer uma viagem. Eu quero que você comece a entender o porquê é tão interessante para o meu e o seu adversário que esse cenário de escassez ele se mantenha na sua vida. Porque toda a escassez que você está vivendo, ela impacta diretamente a sua capacidade de atravessar o lago. Toda a escassez que você está vivendo, ela impacta diretamente a sua capacidade de viver as viradas que você há tanto tempo espera. E eu vou dizer uma outra coisa: se você pensa que é aflitivo esperar uma ordem de Deus para atravessar, muito mais aflitivo é receber a ordem da travessia e não ter combustível para fazer. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui que esperaram por muito tempo por uma oportunidade. Quando veio a oportunidade, a escassez te tirou da vez. Você esperou por muito tempo uma oportunidade. Quando ela veio, sua condição emocional não era favorável. Você perdeu. Você esperou durante muito tempo a oportunidade. Quando ela veio, você não tinha recurso para investir no negócio. É por isso que esse cenário minguado é tão favorável para o teu adversário, porque ele não quer te ver atravessar. Mas enquanto alguém começa a levantar as mãos para receber uma palavra de Deus, eu vou liberá-la agora. Vai ter travessia sim, vai ter travessia sim, vai ter travessia sim, vai ter travessia sim. A oportunidade que você está esperando há tanto tempo não vai ser perdida diante dos teus olhos. Vai ter travessia.
travessia. Como é que faz uma viagem com um pão só? Como é que eu aproveito a tão esperada ordem de atravessar para o outro lado, desprovido do mantimento para fazer a viagem? Ah, pastor Eduardo, você está dizendo que existe alguém muito interessado que a escassez permaneça? Sim. E por que mais alguém, o meu inimigo, está tão interessado que a escassez permaneça? Porque ele sabe que toda a escassez desautoriza. Olha para o seu vizinho e diga: escassez e autoridade não combinam. A área que você é escasso, você não tem autoridade. Então o que o nosso adversário quer? Pessoas cada vez mais escassas em cada vez mais áreas de suas vidas. Porque quanto mais áreas você é escasso, mais áreas você se torna alguém sem autoridade. É você querer falar, mas a escassez te dizer: você não pode falar sobre isso. É você perceber uma situação ali latente e você querer dar uma opinião, querer dar uma palavra, mas a escassez te diz: você não tem autoridade para opinar a esse respeito. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque esse pão único e escasso, ele está dentro do barco. Aonde é que ele está, gente? Pastor, isso não quer dizer muita coisa, porque o barco é só um meio de transporte, só um meio de atravessar, só um meio de navegar. Bom, isso para as pessoas comuns. Para Jesus e os discípulos, não. Jesus tomou como prática, como hábito no seu ministério, utilizar-se de barcos como plataforma de ministração. Jesus usava, não foi só na pesca maravilhosa de Lucas 5 que Jesus fez isso. Em Marcos 3, a Bíblia diz que Jesus pediu para que um barco fosse deixado sempre à sua disposição, porque ele usava frequentemente barcos como isso aqui, ó, que eu estou pisando, plataforma, para de cima do barco falar para as pessoas. Então, para qualquer colegiado, para qualquer grupo, de qualquer lugar, barco é só um meio de transporte. Para os discípulos não, é uma plataforma de onde se ministra. Aonde é que a escassez está? Na plataforma da ministração. Ou seja, de onde a palavra sai, existe um quadro de escassez confrontando os apóstolos. Você não percebeu ainda que você está amordaçado dentro da sua própria casa? Que um ambiente onde você deveria exercer autoridade, você tem tido intimidação? Você não percebeu ainda que você nota as coisas que estão acontecendo na vida dos seus filhos, mas como seu ambiente está escasso de autoridade, você não consegue dizer uma única palavra de repreensão, porque você teme que eles vão lá naquele pão, olhem para você e digam: ei papai, você não pode falar sobre isso. Tem gente que entrou essa noite aqui amordaçada, desautorizada, sem a capacidade de dizer nada. Existem chefes aqui que estão virando chiclete na boca de funcionários, porque eles sabem de coisas sobre você, seus negócios, seus meios, suas formas. Você está desautorizado, desmoralizado dentro de um ambiente onde você deveria fluir com autoridade. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: quando a escassez for embora, vai voltar a autoridade. Levanta a mão mais alto que você puder. Lá no terceiro andar, não é só sobre dinheiro, é sobre autoridade. Não é só sobre sorriso, é sobre autoridade. Não é só sobre um casamento bonito para estar no Instagram, é sobre autoridade. Deus quer devolver a autoridade para você. Deus quer dar você de novo uma voz dentro da sua própria casa. Deus quer levantar a vara do teu sacerdócio dentro da tua casa. Deus quer levantar o governo, o espírito de governo em você, na sua empresa. Mas enquanto
os resultados desfavoráveis esbofetearem você, você não terá autoridade nenhuma. Toda vez que você suspira e se levanta, o pão escasso te diz: cale-se. Você não pode falar sobre casamento, olha como está o seu. Você não pode falar sobre finanças, olha como está a sua. Você não pode falar sobre espiritualidade, olha como está a sua vida. E a escassez está minando a sua autoridade. A escassez fez um furo no seu barco, e a água está entrando e inundando. Mas quando os pães voltarem, quando os resultados melhorarem, quando a graça abundar de novo, quando Deus revelar-se Deus na tua vida outra vez, a autoridade vai voltar. Levante a sua mão e comece a receber um pouco da devolução desta autoridade. Porque é interessante. É interessante porque é um ambiente onde a autoridade precisa ser exercida, mas com escassez ninguém consegue exercer autoridade. Porque o inimigo quer que essa escassez permaneça, porque ele sabe que você está prestes a ser autorizado a fazer uma grande e poderosa travessia, mas sem mantimento ninguém consegue atravessar. Pastor, o que eu faço? Comece a se preparar, porque eu vim de Deus liberar uma palavra muito linda sobre a sua vida. Jesus está entrando neste barco hoje. A escassez não pode permanecer quando ele entra. O choro pode durar até uma noite inteira, mas quando ele entra, a alegria vem, porque o amanhecer chega. Comece a celebrar, porque assim te diz o Senhor: a espera terá valido a pena. Quando eu chegar, eu vou resolver tudo. De que adianta? De que adianta o capítulo anterior da minha vida, eu ter servido multidões, e agora na minha intimidade eu estou com fome? De que adianta 12 apóstolos terem a memória de alimentarem milhares de pessoas, e eles agora só terem um pão? Eu tenho uma notícia para te dar. O reino de Deus, na pessoa do seu representante máximo e Senhor, Jesus de Nazaré, não tem interesse algum de que os seus trabalhadores vivam realidades diferentes fora e dentro do barco. O reino de Deus não tem intenção alguma de que você seja alguém que dispensa sobre muitos, mas tem suas misérias particulares. Não é sobre a sua memória de alimentar multidões apenas, é sobre as suas memórias da sua mesa farta. Não adiantaria absolutamente nada eu vir aqui essa noite, servir essa multidão, mas quando essas luzes se apagarem, eu entrar no meu barco e ter um pão miserável me esperando, um casamento infeliz, uma vida espiritual em frangalhos, finanças derrotadas. O Senhor não quer atores, o Senhor não quer gente que atores. O Senhor não quer gente que serve a multidões, mas experimenta sua pobreza particular. Isso aqui não é uma encenação. A realidade que você vai viver fora do barco será a mesma que você vai viver dentro. Oh, pelo amor de Deus, alguém ainda está por aí? Não é a distribuição de sorrisos no trabalho versus a desgraça do ambiente doméstico.
não é ser o super agradável, a super agradável para as pessoas, e viver uma vida ríspida, uma vida emocional, conjugal, familiar ríspida, sem harmonia, não abraça ninguém. Não é sobre o que você serve para os outros, é sobre do que você se serve. Serve muito, mas se serve de pouco. Distribui sorrisos para muitos, mas não tem os seus próprios sorrisos. Jesus vai entrar no barco, e quando ele entrou, ele vinha, atenção, ele vinha de uma indisposição com os fariseus. Você está acompanhando a história? Ele tinha se indisposto com os fariseus. Então ele vem dessa indisposição e entra no barco. Ele vai fazer uma coisa, eu já começo a encerrar. Ele vai fazer uma coisa muito comum no seu ministério. Vai usar-se de linguagem figurada, alegórica. Ele entra no barco e, no uso de uma linguagem figurada, alegórica, ele olha para os discípulos e diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Por que ele estava falando isso? Porque ele tinha acabado de se indispor com os fariseus. Então ele está dizendo: cuidado, porque os fariseus são assim. Eles introduzem fermento, ou seja, um elemento que altera a massa. Então Jesus estava usando uma linguagem alegórica. Quem está aí, diga amém, por favor. Mas os discípulos estavam imersos num problema. Qual? Esquecemos o pão. Esquecemos o pão. Esquecemos o pão. Quando Jesus abriu a boca e usou a palavra fermento, eles não ouviram mais nada depois. Porque eles pegaram aquela palavra e transportaram ela para aquela realidade. Olha como a escassez é terrível. Olha como a sua obsessão, o seu hiperfoco no problema que você está vivendo, está impedindo você até mesmo de entender o que Deus está falando. Deus fala uma coisa, você leva para outro lugar. Deus fala uma coisa, você conduz para outra. Jesus abriu a boca, Jesus está falando de um assunto seríssimo. Jesus está dando uma instrução apostólica, mas eles estão pensando no pão. Quando Jesus abriu a boca e disse fermento, eles começaram a pensar, está na Bíblia, ele está falando isso porque a gente esqueceu o pão. Eu te pergunto, o assunto era esse, sim ou não? Vou te falar um negócio, você não fica chateado não? Muitas vezes você já entrou na igreja com a cabeça tão no mundo da lua, que Deus estava falando uma coisa sem entender outra. Tem gente aqui inclusive que até agora, ele só vai começar a entender daqui para frente. Porque até agora ele só estava assim, o pão, esqueci o pão, esqueci, rapaz, esqueci, eita que eu esqueci mesmo. Quando nós estamos envolvidos numa questão que não está dando certo, nossa mente fica cauterizada, nosso olhar fica limitado. O Senhor está dando uma direção apostólica. O Senhor está falando de uma coisa tão importante. A gente traz aquilo para o mundinho do nosso problema, e a gente fica assim, fazendo aquela verdade tão poderosa se perder no meio do problema que a gente não consegue parar de pensar. Quando Jesus percebeu que eles tinham entendido tudo errado, Jesus olhou e disse assim: não é possível que vocês não entenderam ainda. Não é possível que vocês ainda não entenderam. O que foi que aconteceu quando nós estávamos reunidos e ninguém tinha nada para comer, e eu trabalhei e operei, um montão de gente comeu. Quantos cestos sobraram? Aí eles, 12, porque era a vez anterior. Jesus, e da outra vez? Vocês não lembram? Não tinha nem onde comprar comida. Eu trabalhei de novo, e quantos cestos sobraram? E eles, 7. Eu quero que você repare muito bem, porque eles têm um problema. Sim ou não? Todo mundo que está com um problema quer que Deus chegue e diga: vou resolver, vou fazer, vou resolver. Vamos lá, Você viu aqui o que eu narrei até agora? Em algum momento Jesus disse o que ele ia fazer? O que Jesus disse? O que já tinha? Você não precisa hoje que eu te diga o que Deus vai fazer.
Você só precisa que eu te lembre tudo que Ele já fez. Oh, aleluia! Dá um ensinamento para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ele: anúncio do futuro não produz fé. Fala para ele: o que produz fé é a lembrança do passado. Não produz fé em você Deus te dizer: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, isso não produz. Ou você já tem fé e então o futuro te é anunciado, ou você ainda não tem fé e Deus precisará fazer um flashback. É por isso que o futuro não está sendo anunciado ainda para algumas pessoas que estão aqui, porque Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Então é mais útil que Deus tome esse tempo aqui para lembrar a você sobre aquilo que Ele já fez, para que então você contraia fé e então Ele possa começar a falar de futuro com você. Mas eu tenho para mim que esta é uma noite de exercitar a sua memória, porque quando você exercita a sua memória e se lembra de tudo que Deus já fez, você não precisa que eu te diga nada, você tem a sua própria conclusão. Se Ele fez, Ele vai fazer outra vez. Levante a sua mão, abra bem a sua boca, dê um glória, dê um aleluia, um grito de vitória. Ele vai fazer outra vez. Agora escute: quantos milagres os discípulos já tinham experimentado, vivido junto com Jesus? Dezenas. Para movimentar e ativar a fé deles, Jesus poderia tê-los lembrado de dezenas de milagres. Jesus poderia ter escolhido lembrá-los acerca daquilo que Ele fez com a mulher do fluxo de sangue. Jesus poderia ter despertado a fé deles, fazendo com que eles se lembrassem do que Jesus fez com o cego de Jericó, ou com o cego de Betsaida, ou com o paralítico do tanque de Betesda, etc, etc, etc. Mas Jesus não por acaso escolheu 2 milagres e pensou 2 milagres para ativar a fé deles. E os 2 milagres que Jesus escolheu foram justamente milagres que envolviam multiplicar. Muito fraco, multiplicar. Olha para o seu vizinho assim e diga: Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa ouvir para a sua fé ser ativada. A conversa de Jesus conosco hoje aqui trafega dentro de uma operação matemática específica: multiplicação. As 2 histórias que Jesus lembrou os discípulos, ambas as histórias tinham a ver com, muito fraco, tinham a ver com, pergunte por quê. Porque tinha um único pão dentro do barco. Esse único pão é um resultado desfavorável. Esse único pão é um resultado que me afeta, me esbofeteia e me constrange. Eu tenho um negócio muito importante para dizer para você. Eu entendo que você esteja prestes a jogar esse pão pela janela, porque é tão constrangedor para você ter que explicar como é que tudo aquilo virou isso. É tão difícil para você explicar como é que todas aquelas fotos que você postava no Instagram do seu relacionamento se transformaram nessa perturbação que você está vivendo agora. É tão difícil para você explicar como é que um negócio próspero se tornou uma dor de cabeça interminável. O resultado desfavorável é tão constrangedor que a gente prefere abrir a janela do barco, jogar fora e não ter nada do que ter que explicar como é que tudo virou isso. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer agora. Muitos divórcios acontecem porque casais já não sabem mais como justificar, responder as perguntas. É porque alguém não consegue mais ter que responder: cadê o fulano? Ele não vem?
Então eu prefiro não ter nada a ter um pão miserável. Eu prefiro então ser aquele que está divorciado, aquela que está divorciada, do que aquele que tem um resultado ruim e tem que explicar como aquilo aconteceu. Eu prefiro ser alguém que resolveu transicionar de carreira do que alguém que tem que explicar como uma coisa que dava tão certo se transformou nisso aí. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou te contando histórias de multiplicação, porque eu sei que você está prestes a jogar esse pão pela janela. Eu estou te... Se prepara que você já vai ficar de pé em alguns poucos segundos. Vai se preparando. Eu estou te contando histórias de multiplicação, porque eu estou vendo que você está prestes a se desfazer desse resultado que te afronta, se desfazer desse casamento constrangedor, se desfazer dessa empresa que não gera lucro. Só que eu vim aqui da parte de Deus para te dizer: a operação da multiplicação só funciona com números positivos. Não adianta multiplicar 1000 por zero, continua zero. 1 milhão por zero, continua zero. Para Deus multiplicar, você precisa ter a coragem de sustentar esse pão até que ele chegue. Dá o pulo dessa cadeira, fica de pé do teu lugar agora. Vai ter multiplicação, vai ter multiplicação, vai ter multiplicação. Não precisa ser nenhum gênio da matemática, não. O que você tem aqui? Zero. É zero que vai ser multiplicado? Não importa quanto você tem aqui. 1000 vezes zero. Ah, então de repente 10.000 vai adiantar, né? 10.000 vezes zero. E não adiantou. Não, de repente 100.000 agora vai. 100.000 vezes zero. Ah não, acho que se a gente botar no negócio do 1 milhão agora vai. 1 milhão vezes zero. Você vai continuar aumentando aqui. Se você não tiver pelo menos um pão aqui, se você não tiver tido a coragem de sustentar isso até que ele entre no barco, ele vai chegar. E se você não tiver nada, se você tiver jogado o pão pela janela, ficará claro que você não acreditou que ele chegaria. Então, por mais que esteja doendo, Deus me trouxe para dizer: pode cancelar aquele papel, pode desfazer a mala, porque não vai ter divórcio, não vai ter divórcio, não vai ter falência. Sustenta esse único pão, porque aquele que multiplica está chegando na tua embarcação. Só quem acredita que ele está chegando, solte um grito de glória a Deus e A janela já estava aberta? Irmã Sara, já está até aqui, crente ligado, é uma maravilha. A janela já estava aberta, né? As malas daquele pão já estavam prontas, né? Entendi. Os papéis já estavam prontos, né? Para você descartar aquele resultado constrangedor, né? Mas o Senhor me trouxe hoje para dizer: se você fizer isso, você estará sinalizando que nunca acreditou que eu chegaria. A tua prova de fé é a manutenção desse único pão, ainda que ele te constranja, ainda que seja embaraçoso ter que continuar dando as mesmas desculpas, explicando as mesmas coisas e repetindo as mesmas histórias. Assim diz o Senhor: aguenta só mais um pouco, eu estou chegando, eu vou transformar resultados, eu estou chegando, eu vou multiplicar, eu estou chegando, eu vou transformar escassez em abundância, eu estou chegando. Por favor,
favor, se você acredita nessa palavra, seja a boca de Deus, aponta o dedo, toca a mão de algumas pessoas ao seu redor e diga: aguenta só mais um pouco, aguenta só mais um pouco, aguenta só mais um pouco. Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando.